Muito boa tarde a todos. Queria agradecer o convite do professor Mário Lopes e da ADFERCIP para fazer esta palestra. Agradecer também à Associação dos Pilotos Portugueses de Linha Aérea por nos acolher aqui. A primeira questão que eu queria dizer, eu sou um bocado suspeito para falar nestes assuntos, porque eu tenho um grande fascínio pela área da energia. Trabalho há mais de 30 anos na indústria petrolífera, acompanho com muita, às vezes, emoção e muito sentimento tudo o que se passa. É uma indústria em que as revoluções tecnológicas acontecem de forma absolutamente extraordinária, mas tudo aquilo que eu vou dizer aqui é a minha percepção pessoal sobre aquilo que se está a passar. E, portanto, com todas as percepções pessoais, tem limitações, com certeza muitas incertezas e questões que não são resolvidas. E, portanto, eu vou procurar, dentro do possível, transmitir essa perspectiva. E a questão que eu queria dizer, para começar, nós não podemos fazer afirmações definitivas no mundo da energia. Eu lembro-me sempre a história do geólogo da BP, que quando houve o choque petrolífero em 1973 declarou que não havia petróleo no Mar do Norte. E disse: eu bebo todo o petróleo que existia no Mar do Norte. É evidente que quando se descobriu o petróleo no Mar do Norte, o homem teve que recuar. E nós, no mundo da energia, muitas vezes vemos afirmações definitivas, é assim e não é assim. As tecnologias, a evolução dos mercados, a capacidade e o engenho que a raça humana tem, mudam tudo, muitas vezes, e de uma forma muito rápida, como hoje é perceptível também na área da energia. Portanto, eu iria passar aos pontos cruciais da apresentação. São 5. Primeiro, as mudanças estruturais e estratégicas no mercado da energia e aquilo a que chamamos Energy Game Changer. O que é que está a mudar no jogo da energia? Não podemos discutir os transportes sem perceber tudo o que se está a passar no mundo e de uma forma absolutamente intensa. Depois, a busca das soluções para responder a todas as questões que nós temos em cima da mesa, desde a economia, a demografia, alterações climáticas e, portanto, e o caso gritante do sistema de transportes mundial, que é um dos principais problemas que nós temos. Depois, o papel das tecnologias, a evolução em curso e algumas palavras sobre o caso de Portugal. Portanto, começando, queria dizer, nós, Portugal, a Europa, o mundo está hoje numa interseção, numa encruzilhada em que se intersectam estas três questões cruciais: a geopolítica e a economia, com os efeitos da globalização, o declínio do Estado-nação, a emergência de novos atores na cena internacional, as questões das ameaças globais, que vão desde a climática, ao terrorismo, à pirataria, à emergência de Estados falhados, até à questão do controle estratégico dos recursos. E aí não é só recursos minerais, mas já também recursos alimentares e a água. E se alguém tivesse alguma dúvida sobre o papel que o controle dos recursos estratégicos vai desempenhar no século XXI, elas provavelmente desapareceram em outubro de 2010, quando houve o primeiro grande choque entre a China e o Japão, no mar da China, sobre as ilhas Senkaku, que hoje estão periodicamente no noticiário internacional. Os japoneses aprisionaram um barco de pesca chinês e a China exigiu a devolução do barco de pesca e do pescador ao Japão. O Japão não o fez e a China interrompeu a exportação de terras raras para o Japão. As terras raras ocupam uma posição muito específica na tabela periódica do Mendeleev. É um grupo de 17 elementos que têm neodímio, disprósio, lantamídeos, e são elementos que são cruciais para toda a indústria eletrónica de alta precisão. E o Japão capitulou em menos de 24 horas, portanto aceitou todas as condições que os chineses puseram. E eles produzem no mundo 95% das terras raras, que é um material crucial para essa indústria. Depois, numa perspectiva global, nós temos aqui uma interação que é muito forte entre o crescimento do PIB mundial, o crescimento da população do planeta e o consumo de energia primária. Isto é um bocado um resumo da história do nosso planeta até há algum tempo atrás. Se olharem para o gráfico do meio, a pequena barra cor de laranja, são os mil milhões de pessoas dos países da OCDE, produziam 3/4 do PIB mundial, e se olharem para a direita, consumiam mais energia do que os 5,5 mil milhões de pessoas que habitavam no resto do mundo. 2008 é um ano histórico. Pela primeira vez há uma reversão desta tendência. O consumo de energia primária nos países da OCDE ultrapassou dos países da OCDE. E o ícone desta transformação é a China. No ano 2009, a China consumiu 2.250 milhões de toneladas equivalentes de petróleo, 4% acima dos Estados Unidos. E justamente 9 anos antes, os Estados Unidos consumiram mais do dobro da energia primária da China. Portanto, está aqui uma mudança tectónica, uma mudança sísmica, que está a afetar toda a matriz energética mundial. O ponto seguinte é a evolução dos preços. Em 1998, o preço do petróleo valia menos que 10 dólares por barril. Em julho de 2008, atingiu 147 dólares. Quer dizer, cresceu 14 vezes em 10 anos. E nós temos aqui nesta evolução um choque brutal da procura mundial.
todos os choques que existiram anteriormente no sistema energético foram choques que vieram do lado da oferta. Em 1973, como está aí retratado, a Azul os preços aumentaram, passaram de $2,5 na altura para mais de 5, duplicaram quando houve a guerra do Yom Kippur e o embarque que os países árabes decretaram em relação aos países ocidentais. Vemos a vermelho a resposta da procura mundial, imediatamente declínio. Na Revolução Iraniana de 1979-80, exatamente a mesma coisa. O Irão produzia cerca de 6 milhões de barris de petróleo por dia, mas quando o Ayatollah Khomeini, em fevereiro de 79, desceu em Teherã, a produção já estava em 400 mil barris por dia. Houve um colapso num grande produtor mundial. A linha azul mostra o que aconteceu aos preços e a procura mundial respondeu imediatamente em queda. Isto já não é assim hoje. Em função dos subsídios que existem para os combustíveis em muitos dos países emergentes, sobretudo na China, na Índia e outros países asiáticos, o que se passa é que às vezes os preços crescem e crescem bastante e a procura mundial continua a crescer. Portanto, perdeu elasticidade, quer ao nível da procura, quer ao nível da oferta. E isto é um problema crucial que afeta toda a matriz energética. Porquê? Com o crescimento da procura mundial desapareceu um pouco o papel que a Arábia Saudita desempenhava no passado. Era uma espécie de swing que usa de Banco Mundial do Petróleo. Aqui está a capacidade extentária de produção que tinham os países da OPEP, sobretudo na Arábia Saudita. Esta capacidade extentária era utilizada para estabilizar os preços, para entrar em ação quando era necessária. Temos aqui um declínio acentuado, que atingiu o mínimo em 2008, com cerca de 1 milhão de barris só de capacidade extentária. E é evidente que os reflexos que isto tem são brutais. No passado havia um dos analistas da indústria petrolífera, Robert Mabro, dizia que havia 2 fatores que fixavam os preços do petróleo. Um era a Arábia Saudita, outro o mercado. E eu, de brincadeira, dizia o mercado fixa as 2 vírgulas, os 2 algarismos depois da vírgula, e a Arábia Saudita os 2 algarismos antes da vírgula. Não sabia na altura que nós estávamos a caminho dos 3 algarismos e que a Arábia Saudita ia perder um pouco essa preponderância que tinha no sistema petrolífero mundial. E é evidente que isto aumenta substancialmente a volatilidade dos preços. Isto está claramente representado aqui. Nós temos um indicador na indústria petrolífera que é o número de dias por ano em que o preço varia mais de 5% relativamente ao fecho do preço no dia anterior, e nós vimos que em 2008 atingiu 39 dias, um recorde absoluto na história. E no dia 16 de setembro de 2008 o preço do petróleo nesse dia variou $16. Reparem que no passado era preciso uma guerra no Médio Oriente, semanas contínuas de combate, para termos uma variação significativa dos preços. E agora podemos ter variações significativas num dia apenas. E isso afeta não só o plano de investimentos, o funcionamento das companhias, o funcionamento dos mercados, mas cria uma grande incerteza sobre o comportamento dos preços e tudo aquilo que vem atrás. Este choque mundial da procura de matérias-primas não é só relativamente ao petróleo. Reparem que nos últimos 50 anos, se virmos em baixo, o petróleo aumentou o consumo 618 vezes. Nós hoje estamos a consumir 618 vezes mais petróleo que consumíamos há 50 anos atrás. Estamos a consumir 1000 vezes mais gás, 750 vezes mais níquel, 1500 vezes mais bauxite. E, portanto, este problema está a contaminar e a arrastar todas as matérias-primas. Nós temos aqui uma espécie de ciclo de altos preços das commodities que afeta o funcionamento da indústria e afeta o funcionamento dos mercados. Em números globais, nós estamos a consumir hoje entre 85 e 87 milhões de barris de petróleo por dia, 306 mil milhões de pés cúbicos de gás, 14 milhões de toneladas de carvão. Tudo isto num só dia. Para vos dar uma ideia, 85 milhões de barris de petróleo por dia significa uma piscina olímpica cheia de petróleo que desaparece em cada 15 segundos. São 5.500 piscinas olímpicas por dia. Portanto, a nossa civilização, para sustentar o seu nível de desenvolvimento, está-se a transformar numa civilização que rapidamente, de uma forma frenética, transforma recursos, digamos, em lixo, com um desperdício associado enorme. E é evidente que isto cria muitas questões em termos da sustentabilidade da vida do planeta no futuro. E quais são os grandes desafios? Eles estão procurando sumarizar aqui. Nós estamos a passar de um mundo que tem, nesta altura, 7 mil milhões de pessoas, um PIB mundial de 65 bilhões de dólares, uma frota de carros mundial de cerca de 800 milhões de viaturas, para nos próximos 18 a 20 anos, em 2030, chegarmos a uma população de 8,5 mil milhões de pessoas, um produto interno bruto que pode duplicar e uma frota mundial de cerca de 3 mil milhões de carros. Isto é, que também pode mais do que triplicar dentro dos próximos 18 a 20 anos. Se analisarmos cada uma destas variáveis por si,
A situação exige desafios imensos. Por exemplo, a população mundial. A raça humana demorou 250 mil anos a chegar aos 1.000 milhões de pessoas. Mas demorou apenas 12 anos a passar dos 5 aos 6 mil milhões de pessoas e apenas 12 anos a passar dos 6 aos 7 mil milhões de pessoas, que foi atingido em novembro de 2011. Depois, quando olhamos para o produto interno bruto, eu nasci em 1952, portanto, em 1950, o produto interno bruto do nosso planeta era de 5 trilhões de dólares. Reparem que no espaço de 60 anos aumentou 13 vezes. É uma questão que nunca aconteceu antes na história. É evidente que isto exige energia, exige matérias-primas, exige toda uma série de requisitos para se sustentar esta questão ao nível do planeta. E depois, quando analisamos a frota de carros no mundo e o sistema de transportes, há aí um desequilíbrio gritante. Os chineses têm 16 carros por cada 1000 habitantes. Na Europa temos 580 carros por cada 1000 habitantes. Nos Estados Unidos temos 940 carros por cada 1000 habitantes. Mas o parque automóvel chinês está a mudar e a mudar rapidamente e consideravelmente. A China, em 1990, tinha 1 milhão de carros a circular no país. Em 2005 já tinha 12 milhões. As estimativas para 2030 são de 120 milhões. Reparem que em 40 anos podemos multiplicar o parque automóvel 120 vezes. Onde é que nós vamos buscar a energia para sustentar este crescimento assinalável? Isso está reproduzido aqui também neste gráfico, quando se mostra a utilização de petróleo nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento. Nós temos cerca de 14 barris por pessoa por ano de utilização nos países desenvolvidos e nos não desenvolvidos 3 barris por pessoa por ano. E isto também está a mudar e a mudar de uma forma muito veloz. O ponto seguinte são as tendências que isto traz ao funcionamento dos mercados. A primeira é a globalização da procura mundial. Até há alguns anos atrás, a procura mundial de petróleo e dos produtos energéticos era dirigida pelos Estados Unidos, a Europa e o Japão. Já não é assim. Nos últimos 10 anos, 85% da procura mundial veio dos países emergentes. É os superciclos com os preços altos das commodities, que este choque da procura induz, a volatilidade que já falei, no comportamento dos preços, a financiarização das matérias-primas. O petróleo hoje tem uma dupla personalidade, não é só uma matéria-prima estratégica, é também um ativo financeiro. Isso trouxe para o mercado não só os traders tradicionais, mas companhias de investimento, bancos de investimento, hedge funds, fundos de pensões, portanto complexifica aí muito a dinâmica de preços no mercado. Mas um estudo das Nações Unidas, foi publicado em novembro do ano passado, novembro de 2011, mostra com muita clareza que a quantidade de dinheiro investido pelas instituições financeiras nos mercados de commodities era, no ano 2000, cerca de 10 mil milhões de dólares. Em abril de 2011 atingiu 450 mil milhões de dólares. Vejam que em 9 anos aumentou 45 vezes. E é evidente que isto desestabiliza, de certa maneira, o funcionamento também dos mercados com esta pressão financeira que existe. O ponto para finalizar, para nos aproximarmos da parte final desta primeira parte, tem a ver com um outro aspecto que é muito pouco discutido, que é a mudança na ordem financeira mundial. Nós estamos a assistir hoje, de uma forma sem precedentes na história, a passagem de recursos financeiros dos países consumidores de petróleo para os países que são produtores de petróleo. E este é um estudo da revista Petroleum Economist que mostra que entre 2007 e 2009, os 6 maiores consumidores mundiais de petróleo, com os Estados Unidos e o Japão à cabeça, os 6 pagaram 1,8 trilhões de dólares. E os 6 principais produtores, com a Arábia Saudita e a Rússia à cabeça, receberam 1,7 trilhões de dólares. E há um estudo do Banco de International Settlements que mostra que cerca de 80% deste dinheiro não regressa à economia, é utilizado em projetos megalómanos, enfim, em todo um conjunto de aplicações. Este é um dos grandes problemas que nós também temos hoje no sistema financeiro mundial. Queria terminar agora esta parte também para chamar a atenção para a ameaça climática. De certa maneira, toda a crise económica e financeira que estamos a viver fez desaparecer a ameaça climática do nosso radar de preocupações. Mas ela é uma preocupação cada vez maior. Porque o primeiro cientista, isto é na história da ciência extraordinário, o primeiro cientista que relacionou a temperatura da Terra com a concentração de dióxido de carbono na atmosfera foi o químico sueco Arrhenius, que em 1896 estabeleceu claramente essa correlação. E ele fez uma previsão absolutamente espantosa. Ele disse que no dia em que essa concentração de CO2 na atmosfera duplicar, a temperatura no planeta pode aumentar entre 5 a 6 graus centígrados. E esta previsão está em linha com dos mais modernos modelos climáticos que existem no nosso planeta. E o que é que acontece quando nós olhamos para a questão climática? Evidentemente,
antes da Revolução Industrial, ela tinha, como está aqui dito, na parte central do gráfico, a concentração era 280 partes por milhão de CO2 na atmosfera, mas aproximamos hoje das 400 partes por milhão. Se não fizermos nada até ao fim deste século, continuarmos business as usual, vai atingir 560 partes por milhão. E isso é extremamente preocupante. De certa maneira, o planeta acordou em março de 2002 para esta ameaça. A revista Time, não sei se recordam, na altura publicou na sua primeira página, teve um impacto no planeta inteiro, uma fotografia do glaciar Larsen B, da Antártida, com 3.300 km² de extensão, e mostrava o glaciar fraturado e transformado numa espécie de exército de blocos de gelo que se dirigia para o oceano. E confirmou também uma outra previsão espantosa da história da ciência. Em 1956, o geólogo britânico Gordon Pollin disse que se a temperatura do planeta aumentar, uma das consequências vai ser criar uma pequena camada de água na base dos glaciares. Pode provocar, digamos, a sua movimentação em direção ao oceano. E, de certa maneira, esta questão é preocupante, porque o degelo pode significar o aumento do nível dos mares, ameaças a várias cidades do nosso planeta, e nós não podemos permitir isso. Nós temos aqui um problema único, porque exige ação global e local, e as instituições que nós temos a nível internacional, como vemos repetidamente, parecem hoje irrelevantes para tratar destes problemas. Mas é um problema que está em cima da mesa e, portanto, quando discutimos as questões da energia, não podemos fugir da sua análise. Ela está, de certa maneira, referida nestes dados. Reparem que em 1950 até 1950 nós temos de nível de emissões de CO2 do planeta cerca de 5 mil milhões de toneladas por ano. Em 2000 já chegamos aos 25 mil milhões, aumentou em 50 anos, portanto 5 vezes, e as emissões continuam a aumentar e a aumentar de uma forma absolutamente incontrolável. E isso pode afetar, portanto, tudo aquilo que se passa ao nível do nosso planeta. E é curioso que os modelos climáticos têm muitas incertezas. Modelar o clima é modelar um dos sistemas mais difíceis que existem, porque o clima repousa na interação entre a água do mar e a atmosfera, o papel das nuvens, o albedo, que é o coeficiente da reflexão da radiação solar do nosso planeta. Mas quando olhamos para este gráfico, todos os três grandes modelos, de Nordau, Stoll, Mendelssohn, são os modelos mais conhecidos por visão das mudanças climáticas, acima dos 2 graus centígrados. Todos eles apontam para as mesmas consequências. E essas consequências são graves. É o declínio das culturas alimentares, é a diminuição da água disponível, é a seca, sobretudo no Mediterrâneo, nos países do sul da Europa e do norte da África, é o colapso de vastas partes da floresta amazónica. Portanto, é algo que está em cima da mesa e, por isso, a busca de soluções tecnológicas no âmbito da energia não pode fugir a este problema. Em termos de emissões, como disse, elas estão a crescer, e isto é uma projeção, as projeções valem o que valem, e o que nós sabemos das projeções, temos só uma certeza, é que elas não se vão verificar. Mas, de qualquer maneira, com os padrões que estão a existir, é realmente preocupante. E nós temos aqui o sistema de transportes mundial, que é responsável por cerca de 27% das emissões, um sistema elétrico com cerca de 48%, são os dois grandes centros, digamos, poluidores, que têm que encontrar soluções tecnológicas eficazes durante este século. E se olharmos só para a frota de carros mundial, nós vemos que a quantidade de combustível consumida entre 1985 e 2005, portanto em cerca de 20 anos, passou de 950 milhões de toneladas para 2.500 milhões de toneladas. Portanto, está-se a consumir cada vez mais, até porque o parque automóvel está em grande expansão, sobretudo nos países emergentes, como a China e outros na Ásia. Sobre o que é que está a mudar o jogo da energia, está sumarizado aqui 6 fatores que eu penso que são absolutamente cruciais para compreender. O primeiro é a revolução do gás não convencional, ou do shale gas, nos Estados Unidos. O shale gas é gás que fica retido na rocha-mãe. O shale é um xisto argiloso, é uma das rochas geradoras de petróleo, e todo o paradigma que nós temos na indústria petrolífera é que os hidrocarbonetos são gerados nestas rochas geradoras, nos xistos argilosos, e depois, em função da pressão e do peso dos sedimentos, eles migram para se alojarem em rochas de reservatório, têm porosidades e permeabilidades, características que permitem acolher os hidrocarbonetos. E isto está a mudar o paradigma. O paradigma convencional existe, continuamos a procurar a rocha reservatório fora das rochas-mãe, mas as companhias independentes nos Estados Unidos, isto é muito interessante do ponto de vista do funcionamento dos mercados, o Energy Act, a lei de energia dos Estados Unidos, dá muitas condições às companhias que descubram novas fontes de energia, dá muitas condições fiscais e facilita imenso a vida das companhias,
E elas apostaram nesta área e fizeram uma descoberta absolutamente extraordinária de grandes reservas de shale gas. Portanto, gás que ficou retido na rocha-mãe, não era até aqui o paradigma, só que as reservas mundiais podem ser entre 60% a 250% mais elevadas que as reservas convencionais. Para vos dar um número, nós temos reservas convencionais de gás de cerca de 5.800 trilhões de pés cúbicos e as reservas de gás não convencional são da ordem dos 13.500 trilhões, portanto, de pés cúbicos. Portanto, são cerca de 2,5 vezes mais do que aquelas que existem. Mas, como o professor Mário Lopes mencionou e muito bem, há vários problemas ambientais associados aqui. Isto foi descoberto unindo duas técnicas que já existiam e muitas vezes as ideias inovadoras que podem mudar tudo são a combinação de duas ideias que já existem de uma forma nova. Uma das ideias é fraturação hidráulica. Estas rochas são rochas muito apertadas, têm que ser fraturadas para permitir a mobilização dos fluidos e isso é combinado com poços horizontais. Os poços horizontais podem produzir entre 8 a 10 vezes mais que os poços verticais. E esta combinação destas duas ideias produziu esta revolução. É evidente que há muita preocupação com as companhias para fraturar. Há mais de 1 milhão de operações de fraturação hidráulica feitas nos Estados Unidos e existem desde 1948. Usamos estas operações nos projetos convencionais. Portanto, o que é novo aqui é que as companhias, quando descobriram, não extraíram testemunhos da rocha, não fizeram toda a análise geomecânica, não definiram os campos de tensões e, portanto, a partir daí fraturaram e muitas das fraturas foram acima e abaixo da rocha geradora, contaminaram aquíferos, criaram problemas sérios. E a outra questão, os preços de gás nos Estados Unidos baixaram consideravelmente. Os Estados Unidos têm agora reservas de gás para os próximos 300 anos, já se fala na gaseificação da economia americana, mas há muitos problemas ambientais que têm que ser atalhados e debatidos. E um deles tem a ver com o seguinte: nos Estados Unidos o flaring, quer dizer, a queima do gás praticamente tinha sido reduzida, mas nos últimos 5 anos ela aumentou 3 vezes. E não sei se repararam, na segunda-feira o Financial Times publicou na sua primeira página uma fotografia absolutamente impressionante, uma fotografia tirada do satélite sobre o norte dos Estados Unidos e mostrava as luzes à noite. E as luzes do flaring no Bacon Field, que é a principal zona produtiva no norte da Dakota de shale gas, porque eles fazem o flaring, as luzes tinham uma dimensão que é similar à das luzes de Chicago ou de Minneapolis. Portanto, é uma questão fulcral e tem que ser também atalhada. É evidente que as companhias, como o preço do gás é baixo e não justifica nesta altura fazerem alguns pipelines ali, preferem queimar a fazer a sua utilização maciça. Mas eu penso que a indústria, com a regulação e com a intervenção governamental, vai ter que encontrar uma solução para esse problema. O segundo que está aqui mencionado é o desastre que houve no poço da BP, no poço Macondo, no Golfo do México, no dia 20 de abril de 2010. É um desastre que nunca devia ter acontecido. 4 horas antes do desastre havia todos os sinais que estes aparelhos são de máquinas tecnológicas que têm muitos mostradores e consegue-se ver continuamente o que é que se passa no fundo do poço. As pressões estavam a aumentar no fundo do poço, a equipa que geria estava completamente paralisada, com absoluta falta de liderança, sob imensa pressão. Estavam 1 mês atrasado para completar este poço e o que se passa é que cada dia a sonda custa mais de $500 mil, chega a ser $1 milhão e, portanto, sob intensa pressão, discussão com os contractors, não viram os sinais e ocorreu um acidente que nunca devia ter acontecido. Portanto, debitou para o oceano diretamente mais de 5 milhões de barris de petróleo, causou uma convulsão, vai fazer aumentar os custos das operações de offshore, levanta problemas de segurança sérios. Eu penso que a indústria vai atalhar esses problemas, mas é mais um fator decisivo. O terceiro é o desastre nuclear de Fukushima, no Japão. Portanto, este desastre nuclear ocorreu dia 11 de abril de 2011. Ainda hoje, a maioria dos 54 reatores nucleares japoneses estão paralisados. Se nós lermos, por exemplo, o relatório da Comissão Independente de Investigação do Yoshi Funabashi, ele diz que, portanto, o desastre não atingiu proporções bíblicas porque Deus é japonês e eu, que não sou religioso, disse o que é que ele quererá significar com isso. E quando fui continuar a ler o relatório, é absolutamente incrível, porque o que se passa é que nos 4, 5 dias posteriores ao desastre, o vento soprou para o Pacífico e não soprou para a Terra. Portanto, o governo japonês já tinha um plano para evacuar a grande área metropolitana de Tóquio, se a nuvem radioativa se dirigisse para sul, e isso não aconteceu. E depois o reator 4, que estava em condições muito difíceis, não chegou a explodir, porque durante o sismo houve uma fratura que ligou a água do mar com o reator. E, portanto, as barras de combustível estavam expostas, mas o arrefecimento improvisado impediu, digamos, a sua explosão. Mas isto levanta uma questão que já sabíamos desde Three Mile Island, o acidente
nuclear nos Estados Unidos. Os sistemas complexos às vezes podem falhar, e quando falham, falham de forma complexa. E, portanto, a energia nuclear é uma energia que tem que ser considerada, não pode ser anatomizada. Ela é responsável por cerca de 16% da produção de eletricidade mundial. É um dos elementos que vai entrar e vai continuar a entrar no mix energético, mas nós temos que atalhar estas questões. Por cima, este acidente aconteceu não no Burundi, mas num dos países tecnologicamente mais avançados do mundo e, portanto, suscita várias interrogações a esse nível. Depois é a mudança climática que já falei, sobretudo no Ártico e na Antártida. É a emergência do Pacífico, como um consumidor que está a mudar tudo em termos de fluxo de investimentos, de comércio e fluxos financeiros, e a instabilidade em alguns dos países produtores, sobretudo para a Primavera Árabe. Em relação ao shale gas nos Estados Unidos, já mencionei os aspectos fulcrais. Está a crescer a produção de gás nos Estados Unidos. Contra todas as expectativas, eles são hoje o maior produtor mundial de gás à frente da Rússia. Se fizessem esta previsão há 6, 7 anos atrás, podiam questionar a minha sanidade mental se eu dissesse isso. E é por isso que, às vezes, há mudanças que não estão previstas. E nós temos que saber aquilo que não sabemos e que não podemos exatamente dizer. E, portanto, é uma demonstração muito clara do que aconteceu. Agora, os reflexos disso é que a produção de petróleo dos Estados Unidos está a subir, também ao shale oil. Há duas grandes bacias, no Norte Dakota e no Texas. Cada uma delas, se produzir, equivale a um país do Golfo Pérsico a produzir dentro dos Estados Unidos. Pode mudar a geopolítica mundial, desse ponto de vista, sobretudo o interesse que os Estados Unidos têm nas suas atividades no Médio Oriente, na Ásia e noutros lados, a nível do fluxo energético. E há muitas questões que são discutidas hoje relativamente ao futuro e ao impacto que isso pode ter. O outro aspecto que queria levantar é o da Primavera Árabe. Mudou também o jogo da energia, criou a erosão completa de todo o sistema de equilíbrio geopolítico que existia. Quando atingiu o Egito produz 780 mil barris de petróleo por dia, mas consome a maior parte no mercado doméstico. O impacto nos preços foi de 1 a 2 dólares, mas quando chegou à Líbia, produzia na altura 1,6 milhões de barris. Na por cima é o óleo light, que é muito utilizado depois para fazer o jet fuel para os aviões, para o sistema de transportes mundial, e a indústria tem um síndrome relativamente ao colapso da produção dos grandes países produtores. Quando isso aconteceu, o preço aumentou cerca de 16 a 17 dólares. E, portanto, a questão ainda mais preocupante é que toda esta onda se propagou à Península Arábica. Eu sou profundamente democrático, eu penso que há muitos aspectos positivos na Primavera Árabe, nas revoluções que se empreenderam nestes países. Portanto, aquela ideia que os povos árabes eram imunes à democracia, que não queriam saber dos seus direitos civis, foi completamente desmentida. É um novo ciclo na história, mas atenção, nós podemos ter aqui a emergência de alguns Estados falhados, sobretudo a Líbia, no caso, que pode acontecer. O Egito, estamos a ver tudo o que se está a passar, e é também a contaminação que isto tem para a Península Arábica. Se olharmos agora para a Península Arábica, com o Irão e o Iraque, temos aqui concentrados cerca de 760 mil milhões de barris de petróleo, das reservas mundiais convencionais, que são 1.200. Portanto, é uma parte, são 72% das reservas mundiais que estão aqui. E na Arábia Saudita, na província oriental, que é a província de Qatif, onde estão os principais campos petrolíferos e onde vivem os 10 a 12% da população do país, que são de obediência xiita, ligadas, portanto, à ideologia do Irão, é uma província que está sempre em convulsão. E a Arábia Saudita tem, nesta altura, um arco de instabilidade, desde o Iêmen no sul até a Síria no norte, com toda a contenção, toda a convulsão que existe com o Irão. Portanto, a nuclearização do Irão põe problemas muito sérios a este respeito, e é evidente que é uma preocupação do futuro. Está aqui o reflexo dos preços. A amarelo, quando o presidente Ben Ali na Tunísia foi deposto, vemos a azul, que a variação dos preços não foi muito sensível. Quando o Gaddafi, os protestos contra o coronel Gaddafi começaram, os preços dispararam. E, portanto, isto é um símbolo que existe na indústria. Nos grandes países produtores, se acontece algo, há uma resposta imediata ao nível dos preços. Na primeira guerra do Golfo, quando houve a invasão do Iraque ao Kuwait, em 3 meses os preços aumentaram 150%. E, portanto, isso está sempre presente nestas questões. E a outra, que também é preocupante, é muito do abastecimento mundial, vem da Península Arábica, passa pelo Estreito de Hormuz, por aqui circulam entre 18 a 20 milhões de barris de petróleo por dia. E o que é que se passa? Nós temos aí a vermelho o maior campo de gás do mundo, que é o North Field no Qatar, e temos a grande mancha a verde, na Arábia Saudita, é o campo de Ghawar, com cerca de 300 km de extensão, que é o maior campo de petróleo do mundo, produz mais de 5 milhões de barris de petróleo por mundo. E é evidente, eu chamo a isto a horda do sistema petrolífero internacional, só que a maior parte do escoamento
destes produtos se faz pelo Estreito de Hormuz. E pelo Estreito de Hormuz passa 86% do petróleo importado pelo Japão, 82% do petróleo importado pela Coreia do Sul